Olá, nono ano, tudo bem? Tudo em paz com vocês? Então, vamos iniciar mais uma videoaula com o nosso tema República. A República chega ao Brasil. República significa, né, na Roma Antiga, surgiu na Roma Antiga e significa coisa pública, ou seja, aquilo que é do povo. Refere-se ao final da monarquia. O Brasil deixa de ter um imperador e passa a ter um presidente. Vários fatores contribuíram para que isso ocorresse. Sobretudo porque Dom Pedro II tinha muito tempo no poder, já estava desgastado sua administração. Houve também manifestações, foi a publicação do Republicano, então, dos documentos defendendo a República e contra a monarquia. Houve também Dom Pedro II tinha perdido já o seu apoio com os militares, apoio com a igreja, apoio com os fazendeiros, ele já tinha perdido totalmente o seu apoio. Houve também a Guerra do Paraguai, né, que foi vencida e os militares se sentiram bem mais fortes, bem mais seguros e com o objetivo de participar da política do Brasil. Então, o período de 1889 até 1930 chamamos de República Velha. Este período foi um período de muita agitação, muita turbulência no nosso país. O governador, né, era o Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro, na verdade, foi o primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, de maneira provisória inicialmente, depois com eleição direta, ele foi eleito, com eleição indireta, aliás, ele foi eleito através de uma eleição indireta e assumiu com seu vice Floriano Peixoto. Porém, contudo, Deodoro da Fonseca não aguentou a pressão social era muito forte, ele renunciou e ficou assumindo o seu vice Floriano Peixoto. Após Floriano Peixoto, houve uma eleição, dessa vez eleição direta, e foi eleito Prudente de Moraes. O governo de Prudente de Moraes foi um governo estável. Em seguida, o seu sucessor, Campos Salles, assumiu o poder, foi eleito também, sendo ele um representante já da elite agrária. A elite agrária já estava no poder e foi criada as oligarquias. Oligarquias significa, é uma palavra grega que significa poucos no poder, elite no poder. Então essa elite era uma elite agrária. Então foi criada a política dos governadores, que era a política dos favores, né? O governador prestava um favor para o governo federal e vice-versa. É o conhecido toma lá da cá, vocês já ouviram falar, né? No toma lá da cá, a política dos favores. Houve também o coronelismo, né? Os coronéis a nível estadual, os coronéis tinham contato próximo com os políticos, né? Com os prefeitos e com os governadores, e também ocorria essa troca de favores, esse toma lá da cá, esse voto desonesto, que os coronéis acabavam obrigando, forçando os seus empregados, seus subordinados a votar para eles, o famoso voto de cabresto. Então, eles votavam, né, o voto de cabresto, eles votavam à força, praticamente, sem querer, só porque o dono da fazenda queria. O coronel praticamente obrigava a votar para quem ele escolhesse, né, para quem ele achasse melhor. Então, foi um período de bastante agitação, né? E logo na primeira república também houve a primeira Constituição, né, gente? A primeira Constituição que determinava que o Brasil era um país presidencialista. Os estados que eram províncias deixaram de ser províncias, passaram a ser estados. A bandeira do Brasil
também foi alterada. Então, houve várias, entre outras, houve várias transformações no Brasil através dessa Constituição. Houve também os conflito de sentido político e também religioso. A Guerra de Canudos, que foi um conflito sertanejo ocorrido aqui na Bahia, inclusive aqui na Bahia, na liderança de Antônio Conselheiro, um ex-seminarista, que começou a liderar o povo em Canudos, a passar ideais de política, de liberdade. Muitos seguidores acabaram seguindo Antônio Conselheiro, desagradando, por sua vez, os governadores, né? O poder, os que estavam no poder. Então, houve a Guerra de Canudos, Canudos foi destruída. Houve também a Guerra do Contestado, também de sentido político, religioso, sertanejo também, que ocorreu em Santa Catarina e Paraná. Era um conflito, na verdade, entre pobres e ricos. Então, os pobres, eles eram bem massacrados, como sempre, né? Os pobres são os mais massacrados. E o poder, o abuso de poder era constante, sobretudo por parte dos coronéis. Então, os pobres precisavam reagir de alguma maneira. Houve também o cangaço, né? Quem não já ouviu falar de Maria Bonita, Lampião, Virgulino Pereira da Silva. Então, foram pessoas que quiseram fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas, neste caso, eles não estão corretos. Mas ocorreu que Lampião, ele passava, às vezes, assaltava as fazendas para dar aos pobres. Porém, isso também não é correto, mas foi a nossa realidade, né? Ocorreu. E só veio acabar o cangaço mesmo em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas, que mandou matar Lampião. Pois é, vamos agora comparar um pouco dessa nossa república velha com a república atual. Nós continuamos em uma república, né? Como está a república atualmente? Será que nós temos influência da república velha? Nós temos muita influência, né? Vamos fazer essa comparativa. Iniciemos com militares no poder. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto eram militares. E atualmente temos quem no poder? Também um militar, né? Nosso presidente é um militar. Autoritário também. Então, a história, às vezes, ela se repete. As situações são bem parecidas. O povo continua sofrendo, as pessoas pobres continuam sofrendo. Felizmente, sim. Temos um presidente que não tem muita empatia pelos pobres, né? Nós sabemos disso. Então, tudo está relacionado. Passado e presente sempre estão relacionados. E sempre devemos fazer esse paralelo, essa comparativa com a realidade. Então, vamos já finalizando a nossa aula. Vou indicar para vocês que assistam um filme. Tem um filme muito bom sobre Canudos, Guerra de Canudos. Assista esse filme, indico para vocês. Qualquer dúvida, me procure, pode me chamar lá no WhatsApp, tanto no privado como no grupo. Estou à disposição de vocês. Um abraço, até a próxima aula.